Você não está cansado, você está desorganizado por dentro. Existe um tipo de cansaço que não melhora com descanso. Você dorme, tira folga, se diverte, diminui o ritmo e, mesmo assim, acorda cansado. O teu cansaço não é físico, o teu problema não é falta de energia. O teu problema é um cansaço interno. E o mais confuso de tudo isso é que você não consegue explicar de onde vem esse cansaço. Se você está passando por isso, fique neste vídeo até o final, que nós falaremos mais um pouco sobre os porquês e como vencer isto. Olá, queridos, aqui vos fala o Washington Santos e vamos lá para o nosso bate-papo diário a respeito de soberania interior, autogoverno e soberania interna. Você já ouviu a frase: o pior cansaço não é o físico, é o mental? E essa frase está 100% certa. Porque o cansaço físico você resolve com férias, você resolve com uma boa noite de sono, você resolve com um passeio. Mas existe uma confusão nos dias de hoje a respeito do cansaço. Porque a nossa cultura diz que nós precisamos trabalhar menos, nós precisamos fazer mais pausas, nós precisamos tirar férias. E eu não estou aqui dizendo que isso não é importante, pelo contrário, é muito importante sim fazer essas coisas. Contudo, apenas essas coisas não são o suficientes. Veja, algumas pessoas, elas querem trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. No governo do Brasil houve aí uma discussão a respeito da escala 6 por um, você deve ter acompanhado, ou coisa que o valha. Eu aprendi, eu trabalho desde os meus 8 anos de idade, hoje estou com 49 anos. Eu aprendi que trabalho não mata ninguém. Trabalho não mata. Estresse mata. Estresse mata. Cansaço extremo mata. E talvez hoje você esteja dominado por um cansaço que você dorme e dorme 8, 10 horas e nada muda. Você tira férias, estamos aí em um período de carnaval, quando estamos gravando aqui esse vídeo, e você vê que nada mudou. Talvez você tenha viajado, esteja assistindo esse vídeo nas suas férias, mas você repara que o cansaço continua. A preocupação continua. E se o líder não tomar cuidado, isso vai acontecer. Eu estive em uma imersão em São Paulo no mês passado, no método Destiny. Qualquer dia eu gravo um vídeo sobre o que eu aprendi no método Destiny. Na verdade, talvez leve um tempo, porque eu estou processando tanta coisa que eu recebi, tanta coisa que eu aprendi lá, que eu acho que ainda leva um tempo. Mas eu estava no hotel onde me hospedei, e é engraçado que eu dormi e no dia seguinte eu acordei renovado. Mesmo com tanta carga de informação, com tanto ensinamento, porque quando você aprende alguma coisa nova e essa coisa é muito massiva, essa coisa é pesada em termos de conhecimento, a tendência é você ficar cansado, porque aprender coisas novas dói, assim como crescer dói. E naquele dia eu acordei leve, eu acordei em paz, depois de uma noite de sono. Tudo isso aconteceu porque existe algo dentro de mim que me permite descansar. Existe uma coerência interna que faz com que eu consiga produzir sem levar aquele peso para a cama. Então, veja, trabalhar menos, fazer pausas, tirar férias, reciclagens.
aprender coisas novas, tudo isso é muito importante. Mas se faltar algo em você, essas coisas serão insuficientes. Talvez o cansaço que te domine hoje não seja um cansaço físico. O cansaço que te domina hoje vem de uma mente sem ordem. Veja, você pode ter um computador ligado sem rodar programas pesados, mas se ele estiver com muitas abas abertas, ele vai travar. E talvez você não esteja cansado, você esteja com abas internas demais abertas. Ou seja, você está tentando resolver todos os problemas do mundo, inclusive aqueles problemas que não são seus. Então, esses processos abertos, eles drenam mais a tua energia do que o esforço físico intenso. O esforço físico intenso, muitas vezes, ele vai te levar a uma reposição energética, ele vai fazer com que a tua resistência aumente e ele não vai te cansar. O que realmente cansa um líder não é trabalhar muito. O que realmente cansa um líder é trabalhar dividido, é tentar resolver todos os problemas do mundo, é tentar fazer com que as pessoas o amem, é tentar agradar a todos. Trabalhar muito não cansa. O que cansa são decisões adiadas, o peso de problemas que não são seus, conversas que não foram encerradas, conflitos mal resolvidos ou ainda papéis confusos. Quando você, por exemplo, tem um conflito mal resolvido, você carrega o peso daquele conflito com você. Por isso que, se houver alguma situação para você resolver hoje, resolva hoje. Não deixe conflitos não resolvidos roubarem a sua paz. Papéis confusos, você não sabe quando você é o líder, quando você é o pai, quando você é o marido, quando você é o amigo. Você precisa aprender e entender quando está falando o líder, o empresário, o CEO, o marido, o pai, o amigo, ok? Porque cada uma dessas coisas, pendentes e em confusão, ocupam um espaço mental. Agora, imagina, quando você tem diversas áreas ou abas abertas e você não sabe muito bem qual delas você está trabalhando, aquilo naturalmente vai gerar uma confusão louca. Aquilo naturalmente vai fazer com que você se canse. A sua mente odeia pendências, a sua mente foi criada para trabalhar debaixo de ordem, debaixo de uma estrutura, ok? Então, quando você tem muitas pendências na sua mente, a sua mente tenta resolvê-las, todas essas pendências, em todo o tempo. Então, elas ficam rodando diversos programas e não conseguem avançar, e a mente dessa pessoa entra em colapso. E esse colapso redunda em cansaço. Cansaço mental, em estafa, em tantas outras coisas que você não sabe muito bem explicar por que você está tão cansado. Mesmo tendo saído de férias, mesmo tendo dormido 8 horas, mesmo tendo saído para jantar e se divertir. Eu já vi líderes de alta performance entrarem em combustão, em exaustão. Por quê? Não que eles tivessem excesso de trabalho, mas sim porque eles tinham muitas coisas mal definidas. Eles já não sabiam quando eram pais, eles não sabiam o que resolver. Eles descobriram que eram um sucesso no mundo dos negócios, mas não conheciam suas famílias. Então, essa mente organizada, essa desorganização interior, é quem rouba a sua energia. Se você não sabe
o que é prioridade, o que é urgência, o que pode esperar, o que não te pertence mais, tudo isso vira um peso, uma bagagem que você está carregando sem ter a necessidade de carregá-la. Há pessoas que estão com bagagens do seu passado que carregam até hoje. E isso gera um peso que faz com que essa pessoa caminhe mais devagar, mais lentamente. É como uma mochila que você carrega o dia inteiro, muito pesada, mas que você não sabe o que tem dentro, ok? Isso não tem nada a ver com peso, porque mesmo coisas leves cansam quando não tem sentido e você tem que carregá-las. Existem coisas que você está carregando que estão acabando com a tua energia física, com a tua energia mental, com a tua energia espiritual. E você está cansado e não sabe por quê. O problema nunca foi, nem nunca será o peso que você está carregando. É a sua falta de critério no que você tem carregado. Há coisas que você precisa abandonar. E quanto mais você insistir em carregar, pior vai ser para você. A ciência nos mostra que a fadiga emocional vem quando você tem muitas decisões não concluídas. E quanto mais decisões não concluídas, maior o teu desgaste mental, menor a tua clareza emocional. Mesmo assim, você se sente cansado, mesmo sem ter feito muita coisa. Guarde uma coisa, se você está anotando aí, anote essa frase que eu vou te dizer. Decidir cansa, mas não decidir cansa mais ainda. Toda decisão tem um custo, físico até, mas o custo de não decidir, ele é muito maior. Em Êxodo capítulo 18, Moisés estava à beira da exaustão, porque ele queria julgar mais de 2 milhões de pessoas. Ele queria resolver o problema de mais de 2 milhões de pessoas, sozinho. E isso não era por falta de fé, mas era por má organização. E foi preciso que seu sogro Jetro viesse até ele e lhe desse um conselho organizacional que mudou o ministério de Moisés naquele momento. Jetro disse a Moisés: Olha, o que você está fazendo não é legal, você vai matar o povo e vai se matar. Literalmente, você vai matar o povo e vai se matar. Você não vai conseguir julgar todo mundo. As pessoas estão aí desde a manhã até a tarde esperando por você. O que que você pode fazer, Moisés? Constitua homens honestos, que odeiam a avareza, que tenham proximidade de você, que conheçam a palavra, e constitui esses homens sobre grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Você só vai resolver os problemas mais graves. Você só vai resolver aquilo que eles não conseguirem resolver. E lá na época que eu deixei de ser corretor, vendedor, de trabalhar no operacional, eu passei a trabalhar no tático como supervisor. E depois que eu saí do tático, vim para o estratégico como gerente comercial. O meu maior desafio foi deixar de pensar no nível de pensamento anterior e passar a pensar no nível de pensamento atual. Por quê? Porque há coisas que você não deve mais fazer. Você não está mais lá atrás, onde você um dia esteve. Você cresceu. Então, no caso de Moisés, não foi falta de fé. A solução não foi orar mais. A solução para Moisés foi ordenar o povo e delegar responsabilidades. Então, até líderes escolhidos por Deus
adoecem quando carregam o que não deveriam carregar. Ou seja, você não deve mais estar em alguns lugares fazendo algumas coisas, você não deve mais estar falando algumas palavras e conversando ou estando próximo, melhor dizendo, de algumas pessoas. E é preciso que você entenda que o ponto de virada de tudo isso que nós falamos até aqui nesse vídeo, ele vem da ordem interior. O descanso que você procura não está em parar tudo, deixar de fazer tudo que você tem feito. Não. O descanso que você busca está em organizar o que já existe. Em entender que ordem não é controle excessivo. Ordem é alívio. Nós contratamos um designer lá para a nossa organização, uma pessoa para cuidar lá do marketing, e eu não me preocupo mais com essa parte. Primeiro, porque eu não tenho o menor talento para fazer vídeo, artes, imagens, essas coisas, não é meu lugar de potência. Não é, não é. E essa pessoa tem cuidado disso e tem esvaziado a minha mochila. Eu tenho uma pessoa para cuidar de assuntos operacionais do dia a dia. E isso também tem esvaziado a minha mochila. A minha luta hoje, o meu foco hoje é no estratégico. Então, eu preciso entender que eu não preciso microgerenciar, porque ordem não é controle excessivo. Ordem é igual alívio. Então, quando você coloca as coisas no lugar, a sua mente silencia, automaticamente o teu corpo acompanha e a clareza volta. E aí você consegue descansar. Entenda que a paz não é a ausência de tarefas, não. Você vai trabalhar muito, vai continuar trabalhando muito, sim. Vai. Mas uma coisa é você trabalhar em meio ao caos, é você trabalhar em meio à desordem. E outra coisa é você trabalhar em ordem. Entenda que, para isso, você terá alguns confrontos, até gentis, mas totalmente necessários. Talvez você esteja chamando a você mesmo de fraco, de incompetente e de tantas outras coisas. O teu problema não é fraqueza. A verdade é que você está com o teu interior desorganizado. E quando você entende isso, algo muda. A partir de agora, você não pode mais fingir que é só cansaço, que é estafa, que é burnout ou qualquer outra coisa que o valha. Você já entendeu que está carregando um peso que não é seu. Você já entendeu que está com muitas abas abertas em seu computador interno e esse programa está colapsando porque ele não entende muito bem o que fazer, nem quando fazer, nem onde fazer. Isso você não tem mais como negar. Hoje, você sabe que o que você precisa é de ordem interna. E se você quiser a minha ajuda para que você possa resolver essa questão de ordem interna, eu vou deixar aqui no link da descrição, no texto da descrição aqui, e no primeiro comentário fixado, o link para você falar conosco e participar da nossa mentoria de soberania interior. Vamos conversar, que eu estou aqui pronto para te ajudar. A verdade é que depois que você viu tudo isso, você não tem como fingir que não viu. A decisão agora é sua. Eu te aguardo do outro lado desta tela. Um beijo no seu coração. Nós nos vemos amanhã no nosso próximo bate-papo. Fique na paz e tchau, tchau.